Olá, muito bom podermos estar juntos nesse ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, quando unimos os nossos pensamentos em torno da mensagem do Evangelho, da doutrina espírita e buscamos assim juntos nos sentirmos no ambiente da casa, cercados pelos amigos, e assim aconchegamos a todos que se aproximam e abraçamos especialmente aqueles que estão conhecendo a doutrina espírita, desejando que cada um se aproprie dessas ideias conforme as suas necessidades e que todos nós possamos fazer muito bom uso desses conceitos no nosso dia a dia, nas nossas questões, nos nossos maiores desafios, como nos nossos pequenos desafios ao longo da nossa vida. Para a nossa reflexão de hoje, nós teremos a nossa companheira Denise Calado, da Sociedade Espírita Fraternidade, que nos falará acerca do tema Não consigo ter caridade com quem comete crimes. Que nós possamos caminhar com ela nessa reflexão e guardar no coração os conceitos, fazendo as nossas vinculações, para que, como dissemos, possam ser úteis na nossa vida. E para que possamos unir ainda melhor os nossos pensamentos em torno da mensagem e nos aquietarmos também. Vamos orar. Nosso bom Mestre Jesus, mais essa vez, Senhor, buscamos o Teu coração amoroso a fim de que possamos adentrar um pouco a Sua paz, possamos encharcar a nossa intimidade desse amor que provém do Senhor. Rogamos, Jesus, que essa paz possa alcançar as tantas necessidades que o nosso mundo abriga nesse tempo, e que os corações sofridos possam perceber o quanto há de proveitoso, o quanto há da Sua misericórdia em cada situação vivida, a fim de que não desanimem, Senhor. Cada um de nós possamos encontrar nas Suas lições o remédio adequado, o consolo propício para que possamos prosseguir de forma melhor a cada dia. Envolve, Senhor, os hospitais, os abrigos, os que vivem nas ruas, os lares. Envolve a todos, Senhor, nesse mundo do qual sabemos o Senhor é o grande cuidador. Sê conosco, Jesus, e que assim seja. Olá, é com imensa alegria que aqui nos encontramos, atendendo a mais esse convite, agradecendo desde já a todos pelo carinho, pelo envolvimento, para tratarmos de um tema que nos foi proposto e que, como todos os temas evangélicos, não são efetivamente fáceis, mas vamos tentar traçar alguns comentários, desenvolver algum raciocínio, objetivando que essa leitura ou essas palavras, esse entendimento, uma vez mais, que possamos vir a fazer do Evangelho, seja para nós como essas gotas renovadoras. Quando nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos, nos sentimos
tão distantes daquilo que de verdade nós gostaríamos de ser. Porque não vamos nos deparando com tantos convites, com tantas posturas seríssimas, que vamos muitas vezes nos desalentando um pouco acerca das propostas de Jesus para a nossa vida. Tudo isso é compreensível. O que não é compreensível é que venhamos a abandonar a proposta de autorrenovação, que é o convite que Jesus nos faz há 2000 anos. Então, a proposição para que venhamos a pensar no dia de hoje é o seguinte título: Não consigo ser caridoso com quem comete crimes. Num primeiro momento, é muito natural que, se estivéssemos numa roda social conversando, a nossa proposta, as falas que nós viríamos a ouvir, certamente passariam pela tônica dessa frase. Ou seja, diante de tudo aquilo que nós ouvimos, que lemos nos jornais, nas revistas, é muito complexo para o nosso nível evolutivo atender ou entender as pessoas que cometem crimes. Especialmente aqueles crimes que são dados como crimes bárbaros, aqueles crimes que falam das nossas dificuldades em sociedade, dos feminicídios e tantos outros do mesmo quilate, tantos outros homicídios tão dolorosos quanto esses. Muitas vezes nós vamos ver nas nossas manchetes pessoas que desencarnam porque portavam um celular que o delinquente achava muito importante tê-lo na sua coleção, muitas vezes em função de alimentar os seus vícios, as suas dificuldades morais, e então em função de um celular, de um par de tênis ou tantas outras quimeras, nós vamos verificar que a pessoa perde a vida no sentido lato da palavra, ou seja, desencarna, né? Encerra ali a sua estada na Terra, nessa presente encarnação, através de uma coisa extremamente sem sentido, né? São os crimes bárbaros, os crimes que nos aviltam e nos chocam sempre. E diante das nossas interrogações, muitas vezes sozinhos, ou especialmente quando estamos nas rodas sociais, onde pessoas que muitas vezes não comungam do ideal espírita conosco, nós também temos a tendência a expressar, de certo modo, de uma forma muito mais transparente, essa nossa também inconformação. E intimamente, embora venhamos fazendo os nossos esforços por pautar a nossa vida segundo os ensinamentos de Jesus, nós também temos lá no fundinho, naquela gavetinha última da nossa escrivaninha, muitas vezes essa dificuldade. E essa dificuldade tende a ser maior ainda quando esse ato, essa pessoa que impetra esse crime, faz isso em relação a um ser que amo, que prezo, da minha relação, da minha convivência. Então, quando isso se aproxima demais da minha casa, da minha família, do meu lar, nós podemos imaginar a grande dificuldade que é, né, ter esse entendimento, ter essa tranquilidade para aceitar esse desafio e essa dor, porque não podemos negar que é uma dor extremamente grande para aqueles que vivenciam essa experiência. Então, nós não estamos aqui, evidentemente, querendo minimizar nenhum sofrimento, nenhuma dor daqueles que tenham passado por uma agressão de forma assim tão direta e contundente dentro dos seus lares, das suas famílias. Mas tecer alguns comentários para que nós não nos percamos da proposta de Jesus, que é uma proposta educativa, de nos fazer tornar espíritos melhores, almas que venhamos a compreender a grandeza de uma encarnação. Porque, como todos nós sabemos, aprendemos com a doutrina espírita, essa é como se fosse uma figurinha a mais do nosso álbum, que já tem tantas outras figurinhas. Ou seja, de acordo com os postulados da doutrina, nós sabemos que tivemos outras infinitas encarnações. Temos essa bênção nesse momento e teremos infinitas outras possibilidades no futuro. E que esse futuro possa ser mais leve, de acordo com as nossas percepções nesse momento que nos é concedido, nessa vida que nos é dada a oportunidade de ter. Então, pensando na ideia, não consigo ser caridoso com quem comete crimes. Bom, aí vamos procurar o sentido da palavra crimes no dicionário para que a gente começasse a pensar efetivamente no tema. E diz o seguinte: crime é uma transgressão imputável da lei penal, por dolo ou culpa, ação ou omissão. É um delito.
Então, diante da nossa língua portuguesa, nós vamos verificar que crime é essa transgressão intencional ou por um descuido, por uma omissão, mas isso não deixa de ter os seus reflexos, ou seja, não deixa de ser um crime. Então, quando nós estamos falando de crime, se estamos falando do nosso momento atual, de espíritos encarnados, nós estamos basicamente vinculados a duas legislações. A nossa legislação da sociedade a qual pertencemos e também aquela da qual nunca nos apartamos, que são as leis divinas ou naturais. Então, nesse contexto de espíritos encarnados que somos, momentaneamente, nós estamos sob essas duas tutelas, a tutela da lei humana e a tutela da lei de Deus, da qual nós nunca nos afastamos. Quando nós pensamos nas leis humanas, nas leis dos homens, sabemos que essas leis constituídas objetivam organizar, harmonizar a vida em sociedade. Porque se assim não fosse, cada um de nós faria aquilo que acha por direito fazer e o outro ficaria prejudicado. Então, é da natureza humana, é do convívio social que tenhamos regras para bem viver, para bem nos comportarmos uns perante os outros. Então, a sociedade, à medida em que evolui, ela vai estabelecendo novas leis, novas regras, novas modalidades de se comportar, de não se comportar. E uma vez estabelecida esse código legislativo, esse código penal, esse conjunto de leis que vão reger a sociedade, a partir do momento em que eu infrinjo qualquer um daqueles artigos, eu estarei cometendo um crime, seja intencionalmente, seja por desconhecer a lei. Mas isso, o fato de desconhecer, não faz com que eu tenha sido, digamos assim, inocentado do fato. Haverá sim uma percepção do conjunto da obra para que eu seja adequadamente convidado a retomar o prumo, ou seja, me colocar em equilíbrio perante essas leis sociais. Então, quando nós vamos falar das leis humanas, elas têm esse caráter. De acordo com o avanço, a evolução em que nós vamos tendo como sociedade, como coletivo, nós vamos tendo as nossas leis adequadas a isso. Anteriormente, nos tempos da barbárie, nós invadíamos, pilhávamos, levávamos todos os recursos das outras nações e nos tornávamos cada vez mais fortes em função da pilhagem que havíamos feito. E aí aumentávamos os nossos exércitos, as nossas fronteiras e por aí vai. E aqueles que não conseguiam participar, ter uma situação favorável no embate, evidentemente se tornavam servos, escravos, e aí toda uma sorte de dificuldades e injustiças. Então, quando nós vamos verificando as leis humanas, hoje nós temos, embora uma série de dificuldades, todo um código, toda uma harmonia que estabelece as condutas de bem viver entre a sociedade. É bem verdade que nós temos quadros ainda muito dolorosos, mas se compararmos na história, demos os nossos avanços. Bem, uma vez que as leis que regem a humanidade estão estabelecidas e constituídas, como já havíamos falado, a partir do momento em que eu as infrinjo, eu estou sendo um criminoso. Ou seja, estou transgredindo, não estou sendo obediente, não estou agindo adequadamente perante aquilo que toda a sociedade acata como plausível e desejável para a conduta daqueles membros daquela sociedade. Ora, se isso é verdade, e é verdade, todos nós sabemos disso, por que será que é tão difícil para nós, como espíritos, encarnados numa sociedade, esquecendo de lado qualquer postulado agora religioso ou ideia filosófica, por que é que nós, tantas vezes, vamos verificar que para nós e para os demais é extremamente difícil nós conseguirmos pautar as nossas relações através da lei? Nós, especialmente brasileiros, infelizmente, somos conhecidos por tentar sempre dar uma driblada naquilo que está posto como legislação. Então, nós somos conhecidos, infelizmente, pelo famoso jeitinho. E isso vai falar da personalidade de um grupo, da personalidade de um povo, da personalidade de um indivíduo. Então, se nós estamos falando que eu não consigo ter esse olhar caridoso para com os criminosos, é importante que a gente amplie o leque. Amplie para conversar conosco mesmo e nos perguntar: será que eu sou realmente uma pessoa de reputação ilibada?
Será que eu efetivamente não dei aquela transgredida na legislação? Estamos chegando próximo às declarações famosas de imposto de renda. E muitas vezes nós vamos ver as pessoas procurando alguma forma de pagar menos imposto. E qual é geralmente a justificativa? A justificativa deita no fato de que, se os impostos fossem efetivamente utilizados para o bem comum, eu não sentiria nenhum problema em pagar os impostos. Quantas vezes nós não ouvimos essas questões? Da mesma forma que os judeus questionaram Jesus: será que é lícito pagar esse tributo a Roma? Será que a gente deve mesmo pagar essa taxa escorchante? E Jesus então pergunta: o que você acha justo? Quem é que está na moeda? Então, não nos cabe individualmente cometer um delito para justificar os delitos que nós, como sociedade, deveríamos pleitear. Ou seja, se nós acreditamos ou percebemos que o valor dos nossos impostos não estão condizentes com as suas aplicações, por que então não cobramos das autoridades constituídas, daqueles que nós elegemos, uma posição? Onde foi parar o dinheiro, né, dos recursos que todos nós colaboramos para o bem de todos? E não justificar a nossa forma de agir através do simples fato de não pagar ou, eventualmente, contar uma história diferente perante a legislação simplesmente pelo fato de que eu acredito que esse dinheiro não vai para quem deveria. E se não vai para quem deveria, eu não devo ser a pessoa a contribuir para esse engano. Quando estou também, se estamos falando das leis humanas, fraudando uma combinação de leis das quais nós participamos. E porque elegemos aqueles que constituem essas leis, nós também não estamos concordando com eles. E também não estamos pleiteando uma melhora nos serviços que nós todos temos. Se nós estamos andando com os nossos veículos numa rua e verificamos uma placa de proibido estacionar, quantos de nós não param debaixo da placa e falam assim: é só um minutinho, é rapidinho. E aí a gente para o nosso carro, acende o pisca-alerta e tem a certeza de que não estamos atrapalhando a ninguém, não estamos trazendo nenhum tumulto na via, afinal de contas é só um minutinho. E aí o outro também acha que é só um minutinho, e assim nós caminhamos. Se há uma placa dizendo que eu não devo parar ali, por que é tão difícil para mim me manter dentro do que aquela placa está me pedindo? Mais uma vez, isso fala das características minhas como indivíduo, das características do meu bairro, das características do meu estado, das características do meu país, das características de um povo, de uma sociedade, de um grupamento. Então, nós podemos verificar que quando nós falamos que eu não consigo, né, ser caridoso com aqueles que cometem determinados crimes, ou, na verdade, a proposta é que comete crime, eu estou falando também comigo. Porque nós, como espíritos imperfeitos que somos, não podemos esquecer que cometemos pequenos delitos na nossa sociedade, que somados a outros tantos pequenos delitos ou grandes, que cada um de nós sabe aquilo que efetivamente faz, está escrevendo o seu nome, né, na história da vida de outras pessoas também. Isso partindo do pressuposto das nossas leis, que muitas vezes vão alcançar aquilo que se pauta nas nossas relações cotidianas, nas nossas relações sociais. Mas, como falávamos no início, nós estamos também além das leis, às quais nós nos vinculamos socialmente, as leis materiais, as leis humanas. Nós temos, seja como espíritos encarnados, seja como espíritos desencarnados, acreditando na imortalidade da alma, desacreditando da imortalidade da alma, todos nós estamos vinculados às leis de Deus ou às leis naturais, aquelas que são as únicas capazes de fazer com que os homens sejam felizes, conforme está na questão de número, deixa eu ver aqui para não nos equivocarmos aqui, na questão 614 do Livro dos Espíritos. Então, nessa questão 614, quando Kardec pergunta, os Espíritos falam que essa é a única lei, né, capaz de nos fazer feliz. Indica o que deve fazer ou não, e ele só é infeliz quando dela se aparta. Vejamos que quando nós falamos das nossas leis sociais, na sua pequenez ou na sua grandeza, quando nós também nos afastamos dessas leis sociais, muitas vezes nós vamos também chorar, passar por momentos difíceis, de acordo com os equívocos que tenhamos cometido. Então, quando a gente considera a lei divina,
Se nós a praticássemos efetivamente, não precisaríamos ter leis nos regulando num contexto de espíritos encarnados, porque essa lei divina já estaria tão dentro de nós que nós, evidentemente, teríamos a certeza de que o que não é bom para mim não é bom para o meu vizinho. O que eu não gostaria que fosse feito comigo, não gostaria que fosse feito com o meu vizinho. Então, são essas as leis de Deus que, na verdade, norteiam a nossa vida. Porque as leis humanas, muitas vezes, a gente vai passar até sem conseguir dar conta delas. Muitas vezes vou praticar delitos que a sociedade nem vai notar, nem vai saber que eu os efetivei. Mas as leis divinas não. As leis de Deus, que moram na nossa consciência, conforme nos ensinam os Espíritos, elas estão o tempo todo nos falando desse amanhã, desses equívocos. E quando nós, muitas vezes, tentamos, né, fazer os famosos ouvidos moucos, ou seja, não dar atenção a essa consciência, a espiritualidade sempre se dá ao trabalho de nos envolver, nos proteger, nos dar uma intuição, em desdobramento pelo sono, nos aconselhar. E se ainda assim nós desejarmos usar o nosso livre-arbítrio para seguir nos equívocos, então os espíritos nada podem fazer. Então nós vamos verificar que essa lei divina não é simplesmente aquela lei que nos persegue. Quando nós a infringimos, como todas as leis, nós temos que nos reharmonizar perante essa lei divina. Porém, a lei de Deus é de justiça, amor e caridade. E não tem como separar, porque senão não seria Deus. E exatamente porque essa lei é assim entremeada, é que nós vamos ter esse carinho, esse cuidado da espiritualidade, das leis divinas, de avaliar todo o processo. Então, quando nós verificamos, muitas vezes, os delinquentes nas nossas notícias, nas nossas televisões, nos jornais, etc., e nós, efetivamente, embora alguns tenhamos o cuidado de não falar, mas pensar, bem feito e coisas do gênero, né, de acordo com a nossa dificuldade íntima ainda, né, quando nós percebemos tudo isso, nós vamos perceber que o meu Deus, o Deus que eu acredito, é o mesmo Deus que deu a ele a mesma oportunidade de estar ao meu lado nessa encarnação. É o Deus que fez com que ele tivesse a oportunidade de estar diante novamente daquela circunstância para ser feliz e transcender, mas ele não conseguiu. Assim como eu, quando olho a placa é proibido estacionar, eu também deveria ir adiante, mas eu também às vezes não consigo. E eu não deixo de estar infringindo uma lei. Você vai falar, mas vamos pensar um pouco. Uma parada debaixo da placa não tem nenhuma relação, por exemplo, com você comparar com um homicida. E quem somos nós, espíritos imortais? Basta que venhamos a folhear alguns momentos, qualquer compêndio histórico, qualquer livro histórico, para que possamos verificar a história da humanidade. E se somos ainda reencarnacionistas, imortalistas, acreditamos nos preceitos da doutrina espírita, por certo, nós fechamos vários daqueles capítulos da história. Então, se hoje eu efetivamente consigo me conter, ou não fui colocado diante de uma situação que seja, para mim, extremamente delicada, a ponto de me fazer perder o rumo novamente, é misericórdia divina. Por quê? Porque a providência divina quer que eu cresça e não que eu sofra. Quer que eu aprenda e não quer me punir simplesmente. E aí tem uma página muito interessante de um livro da editora Frater, Psicografia de José Raul Teixeira, esse livro aqui, ó. Em Nome de Deus, pelo espírito José Lopes Neto. E esse livro todo ele vai falando de uma forma muito gostosa, porque ele vai falando das nossas questões cotidianas em relação a Deus. Ele vai falar sobre as bênçãos de Deus, sobre as leis de Deus, mas vai falar dessa forma assim que perpassa o nosso dia a dia. E ele tem dos capítulos muito bacana que ele faz uma alusão. Ele faz o seguinte, ele fala das inderrogáveis leis de Deus. E ele diz: nada obstante, as leis de Deus sejam sempre as mesmas em todos os escaninhos do universo, em todos os mundos, o fato é que elas se ajustam às condições intelecto-morais de cada mundo. Isso corresponde a dizer-se que as mesmas leis, quando aplicadas a mundos diferentes, em seu grau de evolução, agem em função da capacidade que tem cada conjunto de seres espirituais de entender
e retirar proveito da divina aplicação. Vejamos, aquela pessoa que muitas vezes eu tenho a dificuldade de perdoar, de ser caridoso, é a mesma pessoa que está sob as mesmas injunções que eu. Com a diferença que muitas vezes eu ou o meu familiar, que muitas vezes foi vítima dessa pessoa que cometeu o delito, todos nós estamos sob essa lei de Deus. E essa mesma lei de Deus, como ele diz aqui, elas são aplicadas de acordo com as nossas necessidades, a fim de que nós possamos retirar proveito da divina aplicação. Então, se nós somos agora momentaneamente vitimados por questões dessas tão difíceis para o nosso entendimento, para que venhamos a dissolver isso nos nossos corações, significa dizer que o nosso ser amado, ou cada um de nós, porque nós muitas vezes estamos envolvidos em situações assim graves, significa dizer que é o nosso tempo de testemunhar a favor de nós mesmos, de mantermos-nos equilibrados diante da dificuldade que nos chega, porque ela, na verdade, é a oportunidade bendita de nós nos reequilibrarmos por um passado tantas vezes delituoso. E aprendemos isso na doutrina espírita, que como nós ontem semeamos os ventos, hoje as tempestades batem às nossas portas, às nossas janelas, desejando que nós venhamos a aprender com esse momento. Então, quando nós temos essas grandes dificuldades, é importante que nós venhamos a nos perguntar: será que eu não sou efetivamente convidado agora a me reharmonizar perante essas leis divinas que tão bondosamente esperam o meu momento de maturidade para que eu possa aprender com a dificuldade, com a situação que me chega? Então, não adianta muitas vezes, como nós ouvimos nas nossas rodinhas sociais, nos nossos papos furados, tão agradáveis agora, um pouco mais afastados, a gente bater, eu acho que essa devia ser uma coisa mais rigorosa, uma lei mais rigorosa. Quantas vezes as nossas leis humanas, no seu rigor, coloca atrás das grades pessoas que efetivamente não têm nada com o fato. E nós queríamos um rigor maior. Então, muitas vezes, o que nós queremos não é a justiça, amor e a caridade. Nós queremos simplesmente uma justiça ainda de talião. Daí, o espírito de José Lopes Neto falar o seguinte: na Terra, embora as leis divinas sejam as mesmas que atuam sobre todos os filhos de Deus, agem sobre todos os indivíduos de conformidade com os progressos alcançados, de acordo com maior ou menor maturidade que tenham logrado. Então nós percebemos o carinho, o afeto da divindade para conosco, porque ele poderia simplesmente fazer uso da lei de talião, mas nós não teríamos a maturidade de aprender. Nos sentiríamos simplesmente enfurecidos, porque afinal de contas estávamos sendo atingidos por uma dor que eu não compreendo. Mas nós que já visitamos a doutrina espírita, sabemos que somos espíritos imortais. E como espíritos imortais que somos, evidentemente, quando a dificuldade chega, é a oportunidade bendita de sermos almas melhores. E aí nós vamos caminhando por essa doutrina que nos dá tantas oportunidades de reflexões, e dentro desse contexto histórico que havíamos falado, quantos são os espíritos que já nos perdoaram ao longo dessas tantas encarnações? Será que às vezes a gente para pensar nisso? Quando nós estamos enfurecidos diante dessas circunstâncias que nos chegam, será que a gente para pensar: nossa, mas como espírito imortal que sou, eu devo ter tido outros espíritos que já me perdoaram dos meus equívocos. E talvez porque eles tenham perdoado as minhas dificuldades, eu esteja aqui hoje com essa oportunidade. Até quando nós vamos querer manter os nossos processos obsessivos? Então isso é uma questão de economia. É uma questão de saúde, é uma questão de bem viver. Então, à medida em que nós perdoamos, ou que nós buscamos perdoar e compreender, porque às vezes não é fácil perdoar no primeiro momento, não podemos ser inocentes e falar: não, a pessoa fez alguma coisa e não, eu agora perdoo. Porque esse perdão tem que ser verdadeiro, como nos ensina a doutrina. Não é um perdão da boca para fora, é um perdão que vem da alma. E também não é esquecer, porque não podemos esquecer aquilo que foi feito conosco, não podemos esquecer o que participamos junto dessas pessoas. E esse amor também não é fazer com que ele agora passe a frequentar a minha casa, porque eu não confio nessa pessoa.
mas como nos ensinam os bons espíritos, em não desejar que ela passe por dificuldades e vibrar com isso. Ou, muitas vezes, não fazer o teatro, porque às vezes a gente diz que não, mas intimamente, sim, nós estamos vibrando com a infelicidade ali. Então é ter essa maturidade de também dizer, eu ainda não consigo, mas eu sei que isso é importante, e porque eu sei, eu vou tentar. Então, o que a doutrina nos convida no ensino de Jesus renovado para nós é o esforço constante, é a tentativa constante. Então, esse perdão é importante porque eu vou ficar mais leve. Normalmente, a nossa sociedade acha que todo aquele que perdoa, especialmente fatos gravíssimos, é um covarde, é um coitado, é alguém que não merece sequer o respeito social. Afinal de contas, ele deveria ter brios e agir de forma diferente. Mas nós sabemos que nós estamos momentaneamente nessa sociedade, como tivemos momentaneamente em outras sociedades, que não havia problema algum em ter o seu escravo doméstico, sem nenhuma remuneração, trabalhando de sol a sol, sem nenhum respeito, sem nenhum cuidado. Isso não tem tanto tempo assim. Então a nossa sociedade, que naquele tempo achava isso justo, ela hoje já começa a achar que isso não é legal. Ah, mas você tem o caso A, o caso B, o caso C. Sim, mas quando nós estamos sendo avaliados no conjunto, evidentemente que isso não atende mais ao conjunto social. Existem espíritos encarnados e também desencarnados que ainda não conseguem mergulhar nessa ideia de que as pessoas, os espíritos encarnados, são almas com tantas necessidades, valores e amores como eles. E se pautam por cores, por regionalismos, por uma série de coisas que não tem nenhum fundamento. Mas isso não faz com que venhamos a esmorecer na ideia do perdão. Porque muitos já nos perdoaram. Porque a divindade nos perdoa sempre. Tanto nos perdoa que nos dá a oportunidade da encarnação. Senão nós estaríamos ainda no primitivismo dos nossos sentimentos e das nossas ações. Mas porque ele tem a certeza que nós podemos ser melhores em cada vinda, em cada encarnação, ele nos concede essa bênção. Mas ainda pensando no campo da doutrina, é interessante um outro olhar, né? Porque como nós falávamos, quando eu perdoo ou quando eu me exercito nesse perdão, porque isso tem que ser um exercício, eu não vou sofrer um estigma, uma dor e amanhã vou levantar e dizer que está tudo bem. Não é assim, senão eu vou estar sendo hipócrita. Então é importante que eu deixe extravasar isso. Muitas vezes vou precisar me afastar da pessoa, porque não dá essa energia do equívoco, do mal que ela me trouxe, ainda não dá para eu conviver com ela. Mas veja, é diferente de vibrar pela sua desdita. Então muitas vezes eu preciso me afastar sim, para que eu possa me entender diante dos fatos, para que eu possa entender a pessoa, as circunstâncias, para que eu possa me recompor e a partir daí começar esse processo. Então, quando a proposta do Cristo, já há 2000 anos, era para que nós perdoássemos, amássemos os nossos inimigos, o que ele diz? Porque senão, qual é a diferença que há entre vocês, entre nós e aqueles outros que também amam somente os seus? Então, a proposta de Jesus é sempre desafiadora. Se é para amar o bonzinho, então não estou fazendo vantagem nenhuma. O que me torna diferente, porque até os maus também têm os seus amores. Então a proposta é exatamente essa. Fui ferido sim, está doendo sim, não quero momentaneamente participar disso, mas preciso me restaurar. Preciso jogar fora essa energia ruim que ficou comigo. Porque eu quero ser melhor, porque eu quero levar uma vida mais leve, porque eu quero fazer a diferença e ser diferente. Porque foi Jesus que disse, se você faz igual, qual é a diferença entre você e o equivocado? Nenhuma. Se eu respondo na mesma medida, qual a diferença? Estamos todos no mesmo patamar, no mesmo nível evolutivo, então apenas trocando farpas. Agora, se eu de verdade conheci Jesus e quero ser diferente, eu vou ter a condição de dizer para ele, Jesus, foi duro, está sendo duro, mas eu estou disposta a pensar um pouco diferente, a deixar as energias fluírem de uma forma mais tranquila, a fim de que tanto eu quanto essa pessoa possa seguir em paz. Então nós vamos verificando que criminosos somos todos nós, e que outros já nos perdoaram, e que outros já seguiram, e que muitas vezes nós ainda estamos marcando passo. Quantos espíritos com os quais nós nos relacionamos já dão anos-luz na nossa frente,
e nós estamos ainda marcando passo na mesma picuinha. E muitas vezes são esses espíritos que voltam nos nossos sonhos para nos estimular no bem, para nos falar do bem, do perdão, do avanço, da evolução. Porque eles já fizeram esse caminho. E só quem faz o caminho é capaz de entender aquele que passa pelo mesmo caminho. Daí esses espíritos muitas vezes vêm nos auxiliar. E nós que queremos o auxílio devemos estar aptos a ouvir e receber esse abraço da espiritualidade. Porque, como dissemos há pouco, a divindade não nos deixa sem um conselho, sem um abraço, sem um envolvimento. Seja nos dias de felicidade ou nos dias tão tumultuados como estamos vivendo hoje. Para que possamos ouvir essa espiritualidade em nós, é importante que façamos esse silêncio para captar esse abraço, esse envolvimento, esse carinho. E gostaria de lembrar uma colocação de Jesus, que também nós vamos encontrar no Evangelho. É muito interessante que volta e meia a gente trabalha essa questão que se encontra no capítulo 27, Pedi e obtereis. Essa é uma passagem, uma das parábolas que sempre é falada e sempre vale a pena a gente se perguntar, porque como todas as parábolas de Jesus, ela serve para várias circunstâncias, né? É aquela parábola que diz o seguinte: 2 homens subiam ao templo para orar. O capítulo 27 é Pedi e obtereis, como havíamos falado. Então ele está muito focado na ideia da oração, né? Na questão de nós conversarmos com a divindade, com o divino. Então ele diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Então, o objetivo de comungar com a divindade, o objetivo de ser visto e atendido por Deus. Ambos tinham o mesmo interesse. Tanto eu quanto o meu inimigo ou o meu amigo. Todos nós desejávamos a mesma coisa, comungar com Deus. Um era fariseu e o outro publicano. Então nós sabemos que o fariseu, ele acreditava que ele era o símbolo da perfeição. Seguia à risca todas as escrituras, não fazia nada fora da escritura. Então se tivesse alguma coisa na escritura que ele não observasse, ele prontamente procurava para tentar mostrar que ele estava fazendo o que era esperado. E o outro era publicano. E o publicano, como nós sabemos, eram aqueles que cobravam os impostos em nome de Roma. Eram as autoridades, digamos assim, constituídas para recolher os tributos e repassar para Roma. Então havia sempre um mal-querer. Primeiro porque os fariseus não aceitavam de jeito nenhum aquela dominação plenamente pertinente. E os publicanos eram tidos como homens que cobravam mais para ter algum benefício, ou seja, para lesar o erário romano e ficar com uma taxação para si próprio. Mas nós temos que entender também que se é verdade que alguns publicanos agiam dessa forma, possivelmente nem todos os publicanos agiam de má fé. Nem todos os publicanos faziam o trabalho de retirar das atividades que lhe competiam proveitos pessoais. Porque senão nós vamos dizer que todos os publicanos, assim como todos os fariseus, e sabemos que não há todos, né? Ou seja, quando nós estamos falando de individualidades, cada um tem a sua particularidade. Mas o publicano era o outro que seguiu junto com o fariseu. O fariseu, conservando-se de pé, né, fazendo sua oração, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Então vejamos como é que o nosso amigo fariseu está se colocando. Como é que nós nos colocamos diante dessa proposta de que eu não consigo ser caridoso com aqueles que cometem crimes? Porque eu não sou como esse criminoso? Será que é assim que nós nos colocamos? Porque eu não sou como esse criminoso. Então, quando nós vamos verificando a proposta, é interessante quando a gente se vê junto com o fariseu, porque eu não sou como esse criminoso.
Porque foi isso que ele disse. Ladrão, injusto, ou seja, ele se colocou numa condição de que ele nunca se equivoca. Será que é verdade? Será que nós, quando fazemos essas leituras, será que nós nunca nos equivocamos? Se não nos equivocamos nessa, talvez, como falávamos, tenhamos nos equivocado em outras ocasiões. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E então Jesus fecha dizendo: declara-vos que esse voltou para sua casa justificado, e o outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. É claro que a gente pode extrair disso aí uma série de considerações. O fariseu tinha em si uma ideia pessoal muito distante do que de verdade ele era. Assim também somos nós. Muitas vezes nós temos essa ideia de que somos espíritos bons porque nós participamos da entidade, da instituição tal ou qual, porque nós distribuímos sopas e alimentos, por isso, por aquilo. É claro, temos que valorizar aquilo que nós já conseguimos fazer, mas em todos os aspectos. E temos que valorizar também o que nós não conseguimos, não para valorizar e enaltecer, mas para que possamos trabalhar isso. Então é admitir, eu não consigo, mas eu estou me esforçando, eu estou trabalhando, eu preciso dar um tempo, mas eu estou atento de que eu ainda não estou bem nesse quesito, nesse conceito. E não apontar, porque o nosso trabalho é íntimo, nós estamos encarnados para nos trabalharmos intimamente, e não para trabalhar e apontar a comunidade que vivemos. Porque isso não nos levou à felicidade desejada. Como disse no início, as leis divinas são as únicas capazes de nos trazer a felicidade. E quando nós não as incorporamos de verdade na nossa vida, nos afastamos da possibilidade de ser felizes. Então que nós possamos refletir nessa ideia, nessas nossas caminhadas tantas, nas nossas vindas em tantas encarnações, e nos perguntarmos quantas pessoas já nos envolvem no perdão, no desejo de que sejamos almas melhores. E por que nós não podemos ver outros tantos da mesma forma? É difícil? É difícil. Nada do que Jesus nos propôs fazer é fácil. Porque nós temos as nossas dificuldades e gostamos muitas vezes delas. Nos apegamos a essas condições. E esquecemos que essa felicidade que tanto almejamos, especialmente nesse momento de transição, requer de nós esforço. Requer que venhamos a fazer essa limpeza íntima, para que sejamos cada vez mais leves, e mais leves possamos, regenerados, estar para viver nesse mundo melhor. Então que possamos refletir sempre, porque todos os dias são oportunidades de pensarmos na nossa vida e na nossa relação com o mundo exterior, com Deus e com o nosso próximo. Que a minha relação com a divindade possa ser o mais transparente possível, a ponto de verdade me desnudar e pedir forças todas as vezes em que os meus dedos apontarem com muita força para fora de mim e com muita caridade ou com muita tendência para dentro de mim. Que eu possa ser tolerante com os meus erros, mas trabalhador para limpar o meu espaço, cultivar a minha horta, para recolher frutos melhores para mim e para todos aqueles que partilham a vida comigo. O mundo não precisa de energias mais pesadas e eu não preciso colaborar para fazer com que o ambiente onde eu estou seja mais difícil para mim e para todos aqueles que caminham comigo. Então que nós possamos pensar uma vez mais nas nossas vibrações, confiando sempre de que seja como for, seja que situação for, todos nós somos tutelados da lei divina, que é de amor e misericórdia. Se momentaneamente perdi meu trabalho, é porque Deus quer que eu reflita em outras alternativas profissionais, ou que eu reflita no valor do meu trabalho. Outros tantos nos despedimos dos nossos amores das formas mais dificultosas, especialmente nesses tempos difíceis que estamos passando, das doenças, do vírus e etc. Mas não podemos esquecer que todos nós estamos tutelados pelas leis naturais e não pelas leis humanas. E Deus não joga dados. Ele acode e acolhe todos os seus filhos. E gostaria de encerrar deixando uma poesia muito bonita de Maria Dolores, do livro Dádivas de Amor,
psicografia do nosso Chico Xavier, intitulada A Última Aula. Então ela vai dizer-nos o seguinte: sofre pregado à cruz o inesquecível mestre, lembrando quanto viu na jornada terrestre. Vê-se menino arguir os sábios da cidade, mostrando a inteligência a brilhar na humanidade. Mentaliza Caná, onde aumenta a alegria na formação de um lar que nunca possuiria. Recorda irmãos na fé, quais Pedro, João, Tiago e os amigos fiéis, as pregações do lado. Passa por privações sem que a dor o esmoreça. Não tem só uma pedra em que apoia a cabeça. Lembra o deserto hostil, na prece em que se enleva. Ensina paz e fé às legiões da treva. Revê a multidão que o respeita e acompanha, quando transmite à terra o sermão da montanha. Vê lugar por lugar, nos longes a que ia, espalhando a bondade, o socorro, a alegria. Mas agora na cruz, amargurado e pasmo, escuta palavrões de ironia e sarcasmo, e diz, sentindo fel que as injúrias lhe trazem: perdoa-lhes, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Ele que se entregar à caridade inteira, faz do perdão a luz da aula derradeira. É que todo perdão, sem queixa e sem medida, é conquista de paz nos problemas de toda a vida. Que possamos uma vez mais aprender com Jesus, esse mestre maior de todos nós, que em nenhum momento nos deixa sós. A todos os momentos nos envolve no seu hálito de amor, esperando que nós tenhamos a disponibilidade, a vontade de deixar tudo para trás e seguir o seu suave convite. Muita paz e muito obrigada.